Caramba, hoje tá bem quente, hein? Tá abafadão. Isso aqui, esse calor todo me faz lembrar meu primeiro emprego aí quando eu cheguei aqui no Japão. No vídeo anterior eu tava falando do meu trabalho, então imagina aí vocês um lugar muito quente e agora imagina você trabalhando nesse lugar por horas, trabalhando 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia, depende da quantidade de hora extra. Já nem lembro mais como que era aí a temperatura próxima aí do forno ali, né? Eu sei que da onde eu trabalhava ali na prensa era em torno de 40 graus. E quando eu ia alimentar o forno, aí o negócio pegava, o bicho pegava, porque você abre aquela tampa lá para colocar as barras de alumínio lá dentro para derreter, né? Então vinha aquele calor de dentro do forno. É lógico que o forno tem um revestimento térmico, né? Então ele consegue segurar bastante o calor, mas na hora que você abre aquela tampa lá para poder alimentar, né? Começa a vir aquele calor, vinha aquele calor. Eu sei que ao redor ali do forno chegava a passar de 50 graus ali, né? 50 e não sei quantos graus dava de temperatura. E a gente trabalhava assim mais ou menos perto ali do forno, né? Porque essas peças de alumínio, ela saía da forma, né? Que eles chamam de kata, numa temperatura de mais ou menos 200 graus. Aí depois ela caía numa esteira, ela vinha nessa esteira devagarzinho, passando por um processo de resfriamento. E a gente tinha que tomar cuidado que às vezes a gente dava uns passinhos a mais, ficava mais perto ali do forno e acabava tentando pegar a peça lá. E o processo de resfriamento não tinha terminado por completo ainda, então a peça ainda estava numa temperatura que chegava a queimar a mão, mesmo você estando com luva, né? Então o certo é esperar ali mesmo, na prensa, porque vinha a esteira, depois a gente pegava essa peça e colocava numa prensa. Depois dessa prensa aí a gente tinha uma lixadeira para poder tirar as rebarbas dessa peça, né? Então a gente limpava toda a rebarba que poderia ter na peça. E depois disso a gente colocava numa máquina que era tipo não é bem um jato de areia, porque não era areia, eram umas bolinhas que tinha ali. Aí ele dava esse jato com essas bolinhas e a peça ficava bonitinha, sabe? Brilhando assim, dava aquele brilho do alumínio. Daí a gente encaixotava, tinha uma caixa lá, a gente colocava, enchia aquela caixa e mandava pro depósito. Esse era o procedimento do meu trabalho ali na fundição. E o problema desse setor aí da fundição é que lá não tinha ar-condicionado. Ele tinha uns dutos que ele trazia o ar lá de fora, né? Esse duto passava por baixo assim, da fábrica. Eu não sei se ele já ficava por baixo para tentar ir resfriando o ar que puxava lá de fora, porque imagina você na época do verão, sabe, no Japão, aqui o verão é muito quente, então o ar lá fora já está quente, né? Então trazer aquele ar quente para dentro do ambiente que está quente vai piorando cada vez mais a situação. Então acho que esse duto já vinha por baixo da fábrica para ver se resfriava o ar. Eu penso assim, não sei se é por isso, quem tem o conhecimento, né, da razão pelo que o duto vem passando por debaixo ali da fábrica, deixa nos comentários aí embaixo. Eu imagino que seja por isso aí. Mas na época do frio era bom que trazia aquele ar gelado lá de fora, sabe, para dentro desse ambiente quente. Agora na época do calor essa entrada de ar aí não resolvia muito. E para cada máquina tinha um desse aí, sabe? E era um ventilador enorme ali, então o vento não era um ventinho fraco, era um vento forte, mas tinha esse problema de vir um ar quente. E eu sei que por umas 2 vezes eu passei mal ali, porque é muito quente e acaba tipo caindo a pressão, sabe? Aí você ia para uma sala que tinha lá no fundo reservado
Lá já não era tão quente assim, você ficava descansando um pouquinho lá para ver se a pressão voltava e assim você voltava a trabalhar. E eu sei que o chefe lá era mó gente boa, sabe? Mó bonzinho. Sempre tive sorte com chefes até hoje. Todos os chefes que eu tive aqui nas fábricas do Japão sempre foram pessoas boas. E ele acabou arranjando para mim um ar-condicionado portátil, sabe? Aqui no Japão tem uns que é portátil. Ele até que refrigera bem o ar. Só que ele é bem assim pontual, sabe? Ele é um duto que sai, então se você for trabalhar com algum tipo de serviço que você não fica muito parado num lugar só, aí esse tipo de ar-condicionado portátil não ajuda muito, né? Porque se você ficar movimentando, você sai da frente, né? Da saída de ar e vai estar num ambiente quente. Ele não consegue resfriar o ambiente. Ele é mais para como se fosse assim, você estivesse na frente do ventilador, só que está saindo ar gelado, né? Porque é um condicionador de ar portátil. E isso aí já me ajudou bastante ali, né? E do lado desse setor aí que eu trabalhava, que era a fundição, existia um outro galpão ali, onde a Hanumi estava trabalhando. Ela trabalhava no setor de Kensa, né? E o serviço dela era fazer aqui assim umas peças pequenininhas, que era fazia parte do cinto de segurança do carro, né? E esse setor dela já era um setor melhor, porque já tinha ar-condicionado, né? E como é Kensa, lá trabalhava mais mulher. Aí só tinha o cara lá, homem, para abastecer essas linhas do Kensa, né? Então a pessoa lá tinha que buscar no depósito as peças para as meninas poderem estar fazendo o Kensa. E lá a Harumi trabalhava só de dia, né? Já no meu setor, ali na fundição, era de 2 turnos ali. Então a gente fazia revezamento de turno. Uma semana eu trabalhava de dia, a outra semana de noite. Então quando eu estava nessa semana de noite, eu já nem encontrava com a Harumi. Por quê? Porque a Hanumi ia trabalhar de manhã, né? Saía cedo de manhã. E bem na hora que ela estava voltando, já estava no caminho vindo para casa, era a hora que o Sogei passava para me buscar para ir trabalhar. Então na hora que eu saía, passava uns 5, 10 minutos, era a hora que a Hanumi estava chegando em casa. Então eu nem chegava a encontrar. Aí eu trabalhava a noite inteira e de manhã, quando eu saía da fábrica, é a hora que ela estava saindo de casa para ir para a fábrica, né? Então, nessa semana que eu estava de noite, eu nem encontrava a Harumi, ficava a semana inteirinha sem encontrar. Por isso que eu acho que muitos casais não gostam de trabalhar em turno contrário, sabe? Acaba dando esse tipo de problema aí. E se a mulher trabalhar também num setor que é 2 turnos, e for turno contrário, aí piora as coisas ainda, né? Porque pelo menos se ela trabalha que nem a Hanumi trabalhava só de dia, então uma semana que eu trabalhava de dia eu encontrava com ela. Na outra semana que eu trabalhava à noite não encontrava. Agora, se ela tivesse também trabalhando em 2 turnos e ela tivesse no turno contrário do meu, eu não ia encontrar nunca com ela, né? Porque na semana que eu tivesse de dia ela ia estar à noite e vice-versa. Então tem muita fábrica aí que coloca casal em turno contrário e eles acabam aí, no começo ainda tudo bem, né? Mas passa um tempo, já não aguenta essa situação, né? E acaba saindo, né? E acho que esse tipo de coisa aí, por isso que tem muitas fábricas aí que tem esse receio de estar pegando casal, a não ser que coloque no mesmo turno, né? E sei lá, tem vários fatores que fazem com que eles não queiram também isso, porque se coloca no mesmo turno, quando um falta, falta dois, sabe? Sei lá, é meio complicado isso aí. Mas enfim, depois de alguns meses, né, que eu estava trabalhando lá nesse setor da fundição, apareceu uma vaga no setor de Kensa e foi oferecido para mim,
perguntaram se eu queria trocar, porque eu já tinha comentado já, né, no começo ali, se abrisse uma vaga pro lado lá do setor da Hanumi, se poderia trocar para estar trabalhando no mesmo horário, né? Eu tinha feito esse comentário e tinha ficado por isso aí. Eu sei que passou alguns meses lá, me ofereceram isso, perguntaram se eu queria ir para lá. Por que perguntaram? Porque lá é só de dia, então o salário já ia cair porque não ia ter esse revezamento. Quando você trabalha à noite você tem um adicional noturno, né? Então existe essa vantagem pelo lado do salário. Aí, como surgiu essa vaga, eu acabei aceitando, né? Falei que pra mim era melhor, que assim eu ia trabalhar junto com a Harumi no mesmo horário e pra gente ia ficar melhor, mesmo no sentido de fazer o bentô, né? Comida, ficava tudo bagunçado esse horário aí, tudo, e estando no mesmo período facilitava isso aí pra gente também, né? Só que eu acabei trabalhando nesse outro setor do Kensa, bem em frente ao setor da Hanumi, não foi no setor da Hanumi, né? Eu trabalhei num outro setor do lado, também fazia tipo de Kensa com outro tipo de peça. E lá também, Kensa, nessa fábrica, era tudo mulher que fazia. E o meu trabalho era fazer o quê? Eu abastecia essas linhas do Kensa, né? Então eu era pegar as peças lá do depósito, aí eu dividia nas linhas das meninas, as meninas faziam o Kensa, aí ia colocando umas caixas. Essas caixas já prontas, eu tinha que pegar também, colocar num palheto e levar para a expedição, né? Então meu trabalho é isso. Pega a peça do depósito, passa para as meninas fazer o Kensa e depois eu ia lá para a expedição. E era o dia inteiro fazendo isso, né? Transportando peça para lá e para cá. Mas era um serviço de boa, meu. Você trazia lá um paleto lotado de peça. Era só jogar nas esteiras assim, ou enchia já a esteira de monte ali. As meninas faziam, enquanto as meninas faziam a Kensa, eu tava lá parado, lá descansando um pouquinho. Aí depois do outro lado, quando eu enchia lá de novo, é que eu saía para levar as peças lá para a expedição. Então não era que eu estava andando o dia inteiro como nesse último serviço, né? Então era um serviço mais de boa aquele lá. Basicamente eu só fazia isso, então para mim estava muito bom. Mas o que aconteceu? Chegou uma época lá que a fábrica começou a ficar meio fraco, né? A produção começou a cair, aí já não tinha mais hora extra e a fábrica começou a passar por uma situação um pouco difícil e ela teve que abaixar o salário, sabe? E nessa hora, como já tinha diminuído a hora extra e depois veio essa baixa também do salário, né? A fábrica falou que não iria conseguir manter todos os funcionários. Para manter teria que reduzir o salário, né? Então nessa época aí que eu fui obrigado a procurar outro serviço. Eu trabalhei aí nessa fábrica de fundição aí, trabalhei 2 anos e meio lá, né? E a Hanumi trabalhou por mais ou menos 1 ano e meio, sabe? Ela parou de trabalhar por um bom motivo. Em 2012, no começo de 2012, a gente ficou sabendo que a Hanumi estava grávida da Aninha. Aí quando a barriga da Hanumi começou já a crescer, né? A fábrica até arranjou um banco para poder estar trabalhando sentado, mas nessa época começou já a dar aquele mal-estar, né? Começou a sentir náusea e isso aí para ela trabalhar estava meio desconfortável. Aí eu achei por bem era parar de trabalhar, né? Então ela trabalhou só um pouquinho no início da gravidez dela. E depois ela já parou de trabalhar para poder ter uma gravidez mais tranquila, né?
E aí nessa época a gente já tava morando num apartamento maior, sabe? A gente já tinha saído daquela kitnet, daquela primeira kitnet que a gente pegou. Porque depois de um tempo que a gente estava morando lá, começou a acontecer algumas coisas ali, não. É uma coisa meio desagradável, né? Entrou um pessoal ali no andar mais pra cima. Aquele prédio tinha acho que acho que 4 andares, né? E, e algumas bagunças começaram a acontecer ali, muito barulho que incomodava, né? Às vezes a gente chegava em casa, a gente não conseguia entrar dentro do apartamento porque tinha bicicleta encostado na porta do apartamento, sabe? Porque no térreo, a gente chama no Brasil de térreo, aqui a gente chama de primeiro andar. A gente morava nesse primeiro andar e a entrada era por trás, onde fica o estacionamento, sabe? E às vezes o pessoal pegava a bicicleta e colocava na porta do nosso apartamento, não tinha como entrar. E tinha dias que a gente chegava lá, na porta do nosso apartamento tinha lixo jogado ali, macarrão, sabe, esparramado. E isso aí foi desanimando a gente, porque virou uma bagunça. Eu olhava assim para as escadas assim, do prédio, a Hannah até chegou a tirar foto. De uma vez ela ficou meio invocada, tirou foto para mostrar lá na empreiteira, para mostrar a bagunça que ficava, né? Lixo na nossa porta. Nas escadas você via roupa pendurado, fralda, toalha, assim, pendurado, caído na escada, pendurado no corrimão, tava tudo meio bagunçado, né? E a gota d'água foi que nessa época aí a gente acabou comprando um carro seminovo, né? A gente encontrou um carro aí com 1.000 km rodados, tava zerado. E logo que a gente comprou, o que que aconteceu? Apareceu um dia lá, bem no radiador assim, tem aquela parte que parece uma colmeia, sabe? Espetaram lá aquela varetinha do guarda-chuva ali, deixou espetado ali, não chegou a furar o radiador, mas ficou naquela colmeia, né? Amassou tudo a colmeia e tava lá o guarda-chuva enfiado ali. Não sei se fizeram de propósito, não sei o que é que aconteceu, se foi criança que fez isso. Mas aí isso aí foi a gota d'água e foi quando a gente decidiu sair para procurar um outro lugar para a gente morar. E aí a gente começou já a olhar assim, mais ou menos o lugar que a gente gostaria de morar. E tipo, a gente andava com os carros e aqui quando tá alugando alguma coisa, principalmente em prédios assim, você vê, tem a placa da imobiliária, né? E é só você ligar lá para perguntar. E nisso a gente começou a pesquisar não só em campo assim, andando na rua e procurando essas placas, mas também através da internet, né? Aí no próximo vídeo eu conto aí como que a gente acabou achando esse novo apartamento aí. Beleza? Até o próximo vídeo. Fui!